Boa noite, queridos. Nosso devocional desta noite. Continuamos meditando no livro do profeta Jonas, na oração que Jonas fez ali no ventre do peixe, quando ele se lembra do Senhor e na sua angústia, ele então clama. E hoje eu quero ler com os irmãos novamente Jonas 2, versículos de 1 a 4. Jonas 2, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Amém? Nós vimos ontem que essa oração de Jonas no ventre do peixe, né, tem muitas lições a nos ensinar. E ontem nós vimos que a nossa angústia pode então nos levar à presença de Deus. Jonas tomou muitas decisões por conta própria, sem consultar a Deus, sem orar. E ele acabou, então, por providência de Deus, que desejava trazê-lo para o centro da sua missão novamente, ele acabou, então, no ventre daquele peixe que Deus enviou, né, ali para que engolisse Jonas. E no ventre do peixe, depois de 3 dias e 3 noites, Jonas se lembra do Senhor e ele, então, ora. E a sua angústia, então, leva Jonas a se aproximar do Senhor, a buscar novamente a presença do Senhor, a orar ao Senhor. Então essa é a primeira lição. Muitas vezes a nossa angústia é que nos leva à presença de Deus, e é por isso que às vezes nós passamos por tantos problemas, porque quando não estamos angustiados, infelizmente, nós não buscamos ao Senhor, né? Nós temos o péssimo hábito de só desenvolver uma relação de comunhão com Deus quando precisamos nos livrar da nossa tristeza, da nossa angústia, das nossas dificuldades. Talvez por isso somos tão provados. A segunda lição que a oração de Jonas nos ensina, tá aí no versículo 2, é que o nosso grito de angústia encontra sempre abertos os ouvidos de Deus. Né? Jonas disse aí: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei e tu me ouviste a voz. Uma das verdades mais consoladoras das Escrituras para nós é que Deus sempre ouve as nossas orações. Orar não é apenas um exercício espiritual que acalma os vendavais da alma, né? Orar não é um sugestionamento psicológico que abranda as tensões do coração. Orar é falar com aquele que está sentado no trono. Orar é buscar socorro naquele que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. A oração, ela não muda os nossos sentimentos apenas, ela muda principalmente as circunstâncias em que nós nos encontramos. A Bíblia diz que Deus jamais rejeita um coração quebrantado, um coração contrito e quebrantado, Deus nunca, jamais rejeitará. Ele não lança fora aqueles que buscam a sua presença. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Os ouvidos de Deus estão sempre abertos à nossa súplica, à súplica daqueles que estão aflitos. Lá no Salmo 50:15, o salmista diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Essa é uma promessa de Deus para nós. Me invoca quando você estiver angustiado, eu vou te livrar e você vai me render graças, né? As pessoas, o mundo, todo mundo que está ao seu redor vai saber que o livramento que você teve veio das minhas mãos. Os marinheiros naquele momento ali, eles invocavam os deuses deles e eles não encontravam então resposta, porque os ídolos não podem ouvir as orações. Não há esperança de que as nossas orações sejam respondidas quando nós oramos a um ídolo ou a alguém que não é Deus. Os profetas de Baal clamaram, gritaram ali quando estavam com Elias, se retalharam com facas, mas Baal não pôde ouvi-los. Mas aqueles que clamam ao Deus vivo encontram resposta para suas angústias. Os ouvidos de Deus não estão fechados, a sua mão não está encolhida, e pela oração o povo de Deus sempre triunfa
triunfou nas suas batalhas. Pela oração, os inimigos do povo de Deus sempre foram desbaratados. Pela oração, a boca dos leões foi fechada, o fogo da fornalha não devorou os amigos de Daniel. Pela oração, aqueles servos do Senhor que se tornaram mártires caminharam firmes e sobranceiros para a fogueira, para decapitação, e zombaram das ameaças do povo. Pela oração, Jonas emergiu do abismo e ele encontrou então abrigo nos braços do Deus eterno. Nós precisamos orar mais, principalmente nesse tempo em que a igreja é frontalmente atacada, né? Não só pelo diabo, como por aqueles que são usados por ele. Nós vivemos um tempo em que nós temos restrição da nossa liberdade religiosa, isso é fato, né? Nós temos restrições não só pelas críticas que sofremos, mas hoje nós temos literalmente as igrejas restritas e fechadas, muitas das vezes, por ordens do nosso governo. E por mais que nós entendamos a importância, né, desse momento e a gravidade dessa doença, nós temos que orar para que isso não se torne uma estratégia de Satanás, para que o trabalho do Senhor seja então afrontado e dificultado. Nós temos que orar, irmãos, temos que buscar o Senhor. São dias de angústia e nós temos que caminhar firmes com o nosso Deus em oração, caminhar orando, servindo ao Senhor, buscando a presença do Senhor, sabendo que Ele nos livra no dia da angústia. E a outra lição que nós podemos aprender aqui é que a disciplina de Deus nas nossas vidas é uma prova do seu amor. Jonas tinha uma mente lúcida, né? Ele sabia que a tempestade não era apenas um fenômeno natural. Quando começou aquela tempestade, ele discerniu corretamente que Deus havia mandado aquela tempestade atrás dele. Agora, dali no ventre do peixe, ele entende que não foram os marinheiros que o lançaram no mar, mas o próprio Deus. Jonas sabia que as experiências que ele estava vivendo não eram casuais, mas elas eram providenciais. Ele não vê aquilo tudo como um castigo de Deus, mas ele vê como disciplina para restaurar a vida dele. Ele diz assim, então, no versículo 3, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas não atribuiu essa experiência que ele estava vivendo ao acaso. Ele não culpou os marinheiros porque tinham lançado ele no mar. Ele não atribuiu essa sua experiência à fúria do mar ou a uma ação maligna contra ele, mas ele viu naquelas circunstâncias a mão da providência de Deus que estava disciplinando ele para a sua própria restauração. A disciplina de Deus, irmãos, ela é uma prova do amor que Deus tem por nós. Ele fala isso, né? Quem é o pai que não corrige o filho a quem ama? E ele diz então que disciplina, corrige, castiga aqueles que ele toma por filhos, e isso é uma prova do seu amor. Deus nos lança, às vezes, num abismo, num mar revolto, para que nós, então, possamos reconhecer a profundidade da nossa rebeldia e para que nós possamos, então, voltar para o caminho seguro da obediência. O fato de Deus ter disciplinado Jonas é uma prova de que ele era um filho do Senhor, de que ele estava ali como profeta de Deus, porque Deus só corrige os seus filhos. E lá em Hebreus 12:8, né, a Bíblia nos diz, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O Pai nos disciplina em amor, para que nós possamos, então, usufruir o fruto pacífico da sua justiça. Tem um autor chamado Warren Wiersbe que diz, comentando sobre Hebreus 12, de 5 a 11, o seguinte: nós podemos reagir à disciplina de Deus de várias formas. Nós podemos desprezar a disciplina de Deus e lutar contra ele. Nós podemos nos desanimar e nos desfalecer. Nós podemos resistir à disciplina e tornar necessária uma correção ainda maior, até mesmo a morte. Ou nós podemos nos submeter ao Pai e amadurecer na fé, amadurecer no amor.
A disciplina é para nós que somos cristãos, que o exercício e o treinamento são para aqueles que são atletas, segundo a carne. Ela nos permite correr a carreira com resistência, ela nos permite então alcançar o objetivo determinado. E é por isso que a Bíblia diz que nós não devemos desmaiar, desfalecer quando nós somos repreendidos por Deus, porque isso é prova do amor dele por nós. Se nós não formos corrigidos, nós deixamos de viver a nossa vida da maneira correta. Nós deixamos de obedecer, nós nos distanciamos de Deus e então nós perdemos o que Deus tem de melhor para nós. Então, quando nós somos repreendidos pelo Senhor, e nós devemos, como cristãos, saber identificar essas circunstâncias da nossa vida, né? Não atribuir tudo ao diabo e nem a uma causa sobrenatural, mas entender que muitas vezes nós sofremos consequências dos nossos próprios atos. Deus nos corrige, Deus nos repreende, e quando nós identificarmos isso, nós devemos glorificar a Deus por esse momento de correção e aprender com ele, tirar dele lições preciosas para que nós possamos caminhar cada vez mais parecidos com Cristo. Jonas foi repreendido pelo Senhor, aprendeu a lição, foi para Nínive, pregou o evangelho, depois ele se revolta novamente contra o Senhor, Deus o corrige novamente, e a nossa vida também é assim. E nós devemos agradecer a Deus por isso, porque isso prova que nós somos filhos de Deus, que Ele está preocupado conosco, está nos levando, nos fazendo caminhar em triunfo até a glória eterna. Amém? Que o Senhor nos abençoe, possamos entender a importância da oração, que possamos entender o privilégio da disciplina e que possamos cada vez mais viver de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar nesse instante, vamos colocar diante do Senhor a nossa angústia, a nossa tristeza, os nossos pedidos, aqueles que estão enfermos, enlutados. Vamos orar pela igreja, por cada irmão, por cada família. Vamos buscar a face do Senhor, a presença dele, sabendo que ele tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Vamos orar. Senhor Deus de graça e de misericórdia, ó Deus, nesse instante nós estamos aqui diante do Senhor, e assim como Jonas orou ali do ventre daquele peixe, no meio da sua angústia, nós agora oramos ao Senhor, porque também temos angústias, também temos, ó Deus, momentos de sofrimento e coisas, ó Deus, que nos atemorizam. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor ainda é o mesmo Deus e que o Senhor trabalha nas circunstâncias e dirige os acontecimentos com precisão. Senhor, nós sabemos que o Senhor ainda é o Deus que salva e que opera milagres e que faz, ó Deus, tudo aquilo que é da sua vontade. E nós te glorificamos por isso. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu poder, pela beleza da tua santidade. Nós te louvamos porque o Senhor é santo, é forte, é bom, é eterno, é onisciente, é onipotente, é onipresente, é dono de todas as coisas, é criador, é sustentador. Ó Deus, nós te louvamos porque mesmo sendo tão grandioso, um dia o Senhor olhou para nós e teve misericórdia. E o Senhor então enviou seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário no nosso lugar. Nós fomos resgatados, justificados do pecado e agora nós somos seus filhos. E como filhos, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ensine a ser obedientes. Ó Deus, nós sabemos que muitas vezes precisamos ser corrigidos pelo Senhor. Ó Deus, esclarece a nossa mente, o nosso coração a respeito da tua correção e que nós possamos aprender quando estamos sendo corrigidos, que nós possamos, ó Deus, nos deleitar na tua correção como prova do amor que o Senhor sente por nós. Nos ensina a ser melhores. Ó Deus, transforma as nossas vidas, os nossos corações, santifica para que possamos andar na tua presença. Abençoa a igreja, abençoa cada irmão, ó Deus, que nesse instante precisa do Senhor. Cada um que está abrindo o seu coração e dizendo, Senhor, opera um milagre em mim. Ó Deus, um milagre, ó Deus, às vezes de devolver a alegria, de devolver a paz, o milagre do perdão, o milagre da reconciliação, da restauração, o milagre de dar força, ó Deus, para enfrentar as dificuldades.
Que o Senhor possa olhar para cada coração nesse instante, fazer aquilo que precisamos conforme a tua vontade. Ó Deus, nós também te pedimos por aquelas famílias, ó Deus, que têm lidado com a enfermidade dia após dia, muitos com Covid, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor restaure. Abençoa também aqueles que têm tido outras doenças, ó Deus, abençoa o irmão Feliciano com aquela enfermidade, a Regina, ó Deus, naquele tratamento do câncer, abençoa, ó Deus, cada um que nesse instante precisa da tua cura, minha avó também, ó Deus, esteja abençoando cada irmão idoso, aqueles que têm lutado com as doenças da sua mente, do seu coração, lutado contra problemas psicológicos, emocionais, que o Senhor possa ter misericórdia, trazer cura, trazer verdade, trazer abundância, ó Deus. Senhor, também quero te pedir pelas famílias enlutadas, que o Senhor possa trazer o consolo do teu Espírito Santo àqueles que têm perdido seus entes queridos. E que o Senhor nos ensine a ser gratos, ó Deus, pelos privilégios que nós temos de viver com o Senhor, de viver debaixo da tua proteção e por tudo que o Senhor tem feito por nós nesse tempo de tanta dificuldade. Abençoa aquelas famílias, ó Deus, que têm enfrentado problemas financeiros. Ó Deus, dá sustento, abre portas de trabalho para essas famílias. Ó Deus, aquelas que têm enfrentado, ó Deus, problemas nos seus relacionamentos. Que o Senhor esteja restaurando com o bálsamo do teu Espírito Santo. Ó Deus, também te pedimos nesse instante, ó Deus, pela igreja, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos pais, que o Senhor possa estar abençoando também, ó Deus, aqueles filhos dos nossos irmãos, os familiares dos nossos irmãos que ainda não te conhecem ou que estão afastados do Senhor. Oramos pela família da irmã Maria de Fátima, pela família do irmão Tim, pela família da irmã Helenita. Ó Deus, por todos aqueles que têm colocado diante do Senhor os seus familiares não crentes, os esposos das nossas irmãs, os adolescentes que ainda não te conhecem, as crianças, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, sustenta a tua igreja íntegra diante do Senhor. Ó Deus, que possamos nos preocupar, ter zelo, responsabilidade com o seu trabalho, que possamos andar nos seus caminhos. Senhor, nos ajuda, ó Deus, nos purifica, nos perdoa, para que possamos estar na tua presença com alegria e com paz. Nós te agradecemos por tudo, louvamos o teu nome, te exaltamos, glorificamos e bendizemos e oramos no nome que é sobre todo nome, no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família. E amanhã, quarta-feira, 19h30, nosso culto de oração. Participe conosco, que o Senhor fale ao seu coração cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer
Ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim. Mas devo admitir que isso só me fez chorar. De Ti preciso e nunca vou me envergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao Teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em Ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar